Pegou. Acho que tá bom. Boa noite a todos. Eu me converti, acho que 13, 14 anos de idade. Eu devo ter talvez 36 anos de crente. E nesses 36 anos de crente, já ouvi muita pregação, né, pastor? E também já preguei muitas vezes. E poucas vezes, talvez raríssimas vezes, eu ouvi alguém pregando sobre o que eu vou pregar hoje. E até mesmo aqui na Manaim, eu devo fazer esse ano, talvez 25 anos que eu estou aqui na igreja, como pastor. E talvez uma única vez eu preguei sobre esse tema. Entendeu? Por quê? Esse tema faz parte daqueles temas um tanto quanto espinhosos que os pastores fogem, como quem foge da cruz. Pelo menos dentro do grupo de igrejas a que essa igreja pertence, né? Igreja Batista Regular, né? Não é comum nas igrejas mais conservadoras e tradicionais falar sobre isso. Normalmente a gente escuta os pastores pregando sobre as qualificações do pastor, sobre o que se espera de um pastor, né? Como deve ser a ética pastoral, como deve ser o proceder do pastor. Mas dificilmente se fala como a igreja deve cuidar do seu pastor, certo? E eu penso que essa é uma relação que é fundamental para o avanço do reino de Deus, né? A relação não somente do pastor para com a igreja, que é o que normalmente se prega, mas a relação da igreja para com o pastor, ok? Então, meu objetivo nesta noite é mostrar como deve ser uma relação saudável da igreja para com o seu pastor, né? Tanto que o título é Como Cuidar do Seu Pastor, ok? Então eu vou apresentar duas maneiras bem simples, fáceis, de como você pode cuidar do seu pastor. A primeira dela nós vamos encontrar lá em Hebreus 13, 17. Vamos para lá. Hebreus 13, 17. Eu coloquei aqui o título dessa primeira maneira como Facilite a vida do seu pastor. Entendeu? Hebreus 13, 17 diz assim: Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo, do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, pedimos que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra nesta noite. Abra nossos corações, nossas mentes, Senhor Deus. Tira de nós toda falta de atenção. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir ao pessoal da mídia, eu selecionei um pequeno vídeo, uma coisa bem rapidinha, que eu acho que sintetiza esse versículo de uma maneira bem eficaz, né? Se puder colocar, pode colocar agora o vídeo. Aí. Muito obrigado, valeu, é isso mesmo. O pastor chega para a ovelha e diz:
Ovelha amada, não pule em cima do buraco, porque você vai cair no buraco. O seu salto não tem força. Não vá. Ela vai. Aí cai a primeira vez, aí fica lá entalada. Aí o pastor vai lá, tira a ovelha do buraco, repete a instrução: ovelhinha amada, você não tem força suficiente para pular o buraco. Por isso, não tente pular o buraco. Assim que você tira a ovelhinha do buraco, que é a primeira coisa que ela faz? Entrar de novo, fazer o que eu disse para ela não fazer. Entendeu? Então, é mais ou menos isso que o autor de Hebreus está querendo dizer para a gente. Facilite a vida do seu pastor. Se o seu pastor está te aconselhando, te orientando, irmão, não faça isso, não vai dar certo, você vai quebrar a cara, irmão, não siga por esse caminho, eu já vi muita gente seguindo esse mesmo caminho, você vai estragar a sua vida. Não, comigo será diferente. Estraga a vida. Aí o pastor chega lá, ajuda, conserta, tal, e diz: irmão, agora você aprendeu, né? Não faça mais isso, não siga por esse caminho você vai estragar a sua vida. Não, agora eu aprendi, agora vai dar certo. Faz a mesma coisa, estraga a vida. Isso entristece profundamente o pastor. Isso desgasta o ministério pastoral de uma forma que você não consegue imaginar. Parece que você está falando para paredes, parece que a sua voz não tem não simboliza nada na vida daquela pessoa, porque você está ensinando, você está dizendo, você está orientando, e a pessoa simplesmente ignora todos os conselhos. E ela vai fazer, não sei se é de propósito ou não, mas ela acaba fazendo justamente o oposto do que você ensinou. E ela acaba quebrando a cara. E você, como pastor, você não quer que a sua ovelha sofra, você não quer que ela quebre a cara, você não quer ver a sua ovelha entalada no buraco. Entendeu? Isso entristece porque você vê a ovelha sofrendo, isso entristece porque parece que a sua voz não vale nada na vida da ovelha. Você ensina, você orienta, mas ela insiste em ir pelo caminho oposto. O autor de Hebreus vai dizer: obedeçam seus líderes, sejam submissos a eles. Essa obediência essa submissão é importante qualificar aqui. Não é obediência a tudo, nem submissão a tudo, obviamente. A autoridade pastoral é uma autoridade delegada, é uma autoridade derivada. Ela está limitada e orientada, restringida, normatizada pela palavra de Deus, certo? O pastor só tem direito a orientar suas ovelhas naquilo que a palavra de Deus orienta, certo? Então, o pastor está limitado por este livro. Ele não vai dizer qual casa você comprar, entendeu? Qual cor que você vai pintar. Ele não vai entrar nas intimidades da sua vida. Ele vai orientar você como você deve fazer para ser semelhante a Cristo. Entendeu? Esse é o objetivo de todo crente, ser semelhante a Cristo. O pastor é aquele que vai guiar a ovelha, é aquele que vai nutrir, vai alimentar a ovelha, é aquele que vai proteger a ovelha do lobo. O pastor chega e diz: irmão, aquele seu amigo descrente, ele é filho das trevas, toma cuidado com ele, entendeu? Ou então, o crente resolveu namorar com um descrente, aí o pastor chega e diz: irmão, a Bíblia diz que a luz não se mistura com as trevas, não faça isso, você vai ter problemas na sua vida. A pessoa simplesmente ignora e casa, a vida dela se torna
ao inferno. Ela coloca, principalmente quando é a mulher crente casando com um homem descrente, ela coloca um jugo na sua vida, um jugo de um homem descrente, de valores que são do mundo, que são das trevas. E o que é que vai acontecer com ela? Ela vai sofrer. Ela vai sofrer. Mas não precisava ser assim. Bastava ter seguido a orientação, que não foi inventada pelo pastor. O pastor não inventa, o pastor apenas transmite o que está nas Escrituras. Isso está dito. O pastor apenas diz: olha, irmão, não faça isso porque não vai ser sábio, você vai estragar a sua vida. Mas a pessoa faz. Entendeu? O que é que isso gera? O autor de Hebreus diz que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Gera essa tristeza, né? Gera esse gemido de sofrimento do pastor. É como se você estivesse enxugando gelo, né? Parece que não adianta nada. E o pastor, ele é alguém que vai prestar contas. O texto diz: eles zelam pela alma de vocês, porque eles vão prestar contas. Prestar contas a quem? No versículo 20, diz assim: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor de ovelhas. Todos nós, pastores humanos, somos pastores, subpastores. Nós vamos prestar contas ao Supremo Pastor. Nós vamos prestar contas ao grande pastor de ovelhas, o Senhor Jesus Cristo. Então, o que se pede é: cuide do seu pastor. Não faça com que ele envelheça 10 anos em um ano. Entendeu? Porque envelhece. Entendeu? Não faça com que ele adoeça 10 anos em um ano. Quando o pastor vai fazer os exames, está tudo alterado, né? Tudo. Que a igreja não facilita. Não facilita. Faz tudo o oposto. Então, primeira maneira de você cuidar bem do seu pastor: zele pela orientação que ele está te dando. Entendeu? Ele não quer o pior para a sua vida. Ele quer o melhor para a sua vida. Ele não quer que você caia num buraco e fique entalado, sem saber o que fazer. Ele quer que você seja uma ovelha que esteja no melhor pasto, que esteja protegida, que cresça, que amadureça. É isso que ele quer de você. Ok? Vamos caminhar. Segunda maneira que você pode ajudar o seu pastor está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17 e 18, que foi lido hoje à noite. Vamos para lá. Deixa eu ler de novo aqui. 1 Timóteo 5, 17 e 18 diz assim: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Hoje em dia, aqui eu coloquei como título: procure sempre honrar o seu pastor. Certo? Hoje em dia, a função de pastor, quando você olha para as profissões do nosso país, é algo sem muito valor, sem muito crédito, sem muita dignidade, sem muita honra. Eu me lembro uma vez, acho que eu li isso falando das igrejas batistas nos Estados Unidos no século XIX,
que diz que um membro foi abrir uma conta no banco, lá nesse estado, não me lembro exatamente qual era o estado americano, e para abrir essa conta no banco, o banco pedia alguns documentos para comprovar que ele era uma pessoa confiável, idônea. E bastava o membro dizer que era da igreja do pastor Batista tal. Se você é da igreja do pastor fulano, você realmente é uma pessoa idônea. Então, houve um momento na história em que os pastores eram tidos como referência para a sociedade. A vida desses homens era tida como modelo a ser seguido, certo? E eles eram honrados na sociedade. Hoje não é assim, infelizmente. Mas dentro da igreja, que é a comunidade a qual o pastor serve, ele deve sim ser honrado. Então é importante entender o que Paulo está dizendo aqui nesse texto. Devem ser considerados merecedores. Em algumas versões diz dignos. Então aqui a ideia, não estamos trabalhando com algo que é facultativo. Estamos trabalhando com algo que é devido. Estamos falando com algo que é do mérito. É mérito, é merecedor, é digno ao pastor que preside bem. Ele fala presbítero, também outra palavra sinônimo para pastor. Então, os pastores que presidem bem, os presbíteros que presidem bem, que lideram bem a igreja, eles são dignos, eles são merecedores. Merecedores dignos de quê? Na versão que eu estou lendo, a versão NAA, fala pagamento em dobro. Na versão atualizada, fala honra em dobro. A palavra literalmente é honra. A palavra honra, dentro desse contexto, ela vai nos remeter para dois elementos importantes. Um primeiro elemento é o elemento do respeito. Honra envolve respeito. O pastor, ele também é uma ovelha como as outras ovelhas. Ele não é mais importante que nenhum membro da igreja, certo? Contudo, ele tem uma função diferente, certo? E essa função diferente, Paulo vai dizer, exige que se dê o devido respeito. Por quê? Porque ela está representando o Supremo Pastor, entendeu? Ela está representando o Supremo Pastor. Respeito é algo que às vezes nós não conferimos ao pastor, entendeu? Não estou falando necessariamente de nossa igreja, mas às vezes o que eu vejo em outras igrejas, a forma como as pessoas falam com o pastor, a forma como as pessoas tratam o pastor, muitas vezes são desrespeitosas. Nossa igreja, nós não temos muita formalidade. Nós somos uma igreja que preza muito pela informalidade, certo? Tanto é que na nossa igreja, ninguém é constrangido a me chamar de pastor Valbert. Você vai ver irmãos me chamando de Valbert, e você vai ver irmãos me chamando de pastor Valbert, né? E para mim, não tem nenhum problema. Você me chamar pelo meu nome, afinal foi o nome que minha mãe me deu. Minha mãe não me nomeou pastor Valbert, né? Então, eu não obrigo você a me chamar de pastor Valbert. Mas às vezes, a pessoa não entende que ela pode ser desrespeitosa, entendeu? Então, há uma certa informalidade, mas essa informalidade não quer dizer desrespeito. O pastor sempre deve ser tratado com o devido respeito, entendeu? O pastor sempre deve ser tratado com a devida honra.
E isso vem da palavra de Deus. Isso vem das Escrituras. É importante que a igreja, ela veja o seu pastor como alguém que merece esta honra, que é digno desta honra, que merece esse respeito, que merece um tratamento, vou dizer assim, diferenciado, com todo cuidado, mas esse diferenciado é no sentido escriturístico, certo? Mas a palavra honra, dentro do que Paulo está falando, vai além do respeito. É tanto que a versão NAA, ela não traduziu o termo como honra, ela traduziu por pagamento. Porque Paulo também está se referindo à questão material. A questão material. Ou seja, isso é algo que Paulo fala várias vezes nas suas epístolas. Aqueles que entregam coisas espirituais têm o direito de receber em troca coisas materiais. Isso é uma lógica que Paulo já estabelece nas suas epístolas, e ele vai usar como exemplo tanto o Antigo Testamento como as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo. Então, a ideia de pagamento, a ideia de algo material, não fica apenas no respeito, mas isso se materializa de forma concreta em algo que a igreja dá ao pastor. Então ele vai dizer: devem ser considerados dignos ou merecedores de honra. Honra implica respeito e implica também algo material que deve ser dado ao pastor, mas ele vai qualificar isso. Isso deve ser feito em dobro. Ou seja, normalmente um bom profissional merece X. Paulo vai dizer, quando se trata do pastor, deve ser 2x. Especialmente, ele qualifica mais uma vez, os presbíteros que estão não apenas focados na liderança, que presidem bem a igreja, que lideram bem a igreja, mas também os presbíteros que estão se esforçando, que estão trabalhando intensamente na pregação da palavra e no ensino da palavra. Entendeu? Então Paulo está ensinando Timóteo para que Timóteo ensine a igreja. Timóteo é novo, não é? Então ele precisa ter isso e passar isso para a igreja, para que a igreja lá, provavelmente a igreja de Éfeso, saiba como cuidar do seu pastor. Provavelmente Timóteo não vai ficar muito tempo lá e vai ir para outras igrejas prestar suporte. Então a igreja precisava saber como lidar com o pastor, como cuidar do seu pastor, como orientar seu pastor. Eu sei de história de pastores que dividiram igrejas, fizeram coisas terríveis, né? Hoje nós chamaríamos de pastores abusivos. Mas eu também sei história de pelo menos 2 pastores. Um que foi tão maltratado pela igreja que se desviou. Outro, ele não se desviou, mas ele deixou o pastorado, abandonou o ministério, né? E histórias de filhos de pastores que viram o seu pai ser tão maltratado pela igreja que abandonaram a fé. Entendeu? Então, o relacionamento entre igreja e pastor é um relacionamento muito importante, porque muitas pessoas estão envolvidas. Muita coisa está em jogo nesse relacionamento. O serviço, o ministério, o testemunho para os descrentes está em jogo. O avanço do reino de Deus está em jogo, entendeu? Quando o relacionamento da igreja para com o pastor é um relacionamento saudável, é um relacionamento correto, é um relacionamento pautado pelas normas das Escrituras,
tudo anda correto. Entendeu? Como Paulo fala em Efésios, todo o corpo bem ajustado, né? Pela justa cooperação de cada um. O pastor é apenas mais um que faz parte desse corpo, entendeu? Mas ele é uma peça fundamental, ele é uma peça-chave, porque ele vai estar guiando este rebanho, ele vai estar dando o direcionamento para este rebanho, ele vai estar dando a visão para o rebanho. E essa visão, esse direcionamento tem que ser fundamentado nas Escrituras. Tem que ser fundamentado nas Escrituras. Veja como Paulo vai exemplificar o ensino do versículo 17. Ele diz assim: pois a Escritura declara, não amordace o boi quando ele pisa o trigo. Aqui, talvez, você não entende um pouco esse argumento, porque vem da agricultura do antigo Israel. Mas aqui era a ideia, você vai ter o trigo espalhado no chão, em forma de círculo, e o boi, ele vai fazer esse círculo, pisando esse trigo. Na hora que ele pisa o trigo, ele vai separando os grãos de trigo. Ele vai estar trabalhando. Mas não apenas isso, esse boi, ele também está levando nas suas costas um carrinho, ele está puxando esse carrinho, que vai amassando o trigo. Então, além de pisar, ele puxa esse carrinho, que vai amassando o trigo para fazer a separação, né? Alguns fazendeiros israelitas, né, sovinas, amordaçavam o boi. Por quê? Porque enquanto o boi estava fazendo esse serviço, o boi gostava de comer um pouquinho do trigo. E o fazendeiro não queria perder nenhum grão de trigo. Então Moisés, isso aqui está em Deuteronômio 25, se não me engano. Moisés disse: não faça isso. O boi tem o direito de comer do trigo que ele está trabalhando. Então não amordace o boi. Paulo está aplicando isso à realidade pastoral, entendeu? Ou seja, o pastor está trabalhando, servindo a igreja, servindo a congregação. Então, se você não dá ao pastor o que ele está dizendo, a honra devida, o dobrado honorário devido, você está amordaçando o boi. Entendeu? Você está amordaçando o boi. Ele usa uma segunda ilustração, um segundo texto, e aqui ele tira das palavras do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, isso aqui vai aparecer lá em Lucas 10, 7, Mateus 10, 10. Quando Jesus envia os seus discípulos para pregar, ele escolhe os discípulos, ele envia, né, para pregar na cidade de Israel. Ele diz: olha, você vai entrar na casa das pessoas, certo? E você não precisa levar nada. A casa que receber você, eles devem dar algo para você. Jesus diz isso para eles: eles devem dar algo para você, porque o trabalhador é digno do seu salário. Então Paulo vai dizer, da mesma forma que ocorreu lá, quando Jesus envia os seus discípulos, que estavam fazendo o quê? Pregando o evangelho, e esperariam algum sustento na sua jornada por parte das casas aos quais eles entrariam, estariam pregando esse evangelho. Entendeu? Paulo diz, da mesma forma é a realidade pastoral dentro da igreja. Ok? Então, a igreja, ela não deve se omitir de dar ao pastor o que lhe é devido. Por quê? Porque o trabalhador é digno do seu salário. Entendeu? O trabalhador é digno do seu salário. Um outro texto também interessante que vai nessa mesma pegada está em 1 Tessalonicenses. Vamos para lá. 1 Tessalonicenses capítulo 5.
versículo 12 e 13. Aqui. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Diz assim: irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, os que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. 1 Tessalonicenses é uma das primeiras epístolas que Paulo escreveu, né? Então, toda a estrutura da igreja não estava muito bem estabelecida, ela vai sendo construída no decorrer do tempo. Mas aqui você já percebe a mesma lógica que já está bem estabelecida, bem explicada em Timóteo, em 1 Timóteo, né? Então, a primeira coisa que a gente percebe aqui é a disposição da igreja. O que ele pede? Peço a vocês que vocês tenham em grande apreço. O que é isso? É a questão da honra, é a questão do respeito, é a questão de reconhecimento, de apreciar aquilo que está sendo feito. Não é um mero serviço. O nosso Salvador é o nosso supremo pastor. O pastorado pode ser algo visto pelo mundo de uma forma indigna. Esse pastorzinho, esse pastorado, negócio de pastor. Mas o crente não pode ter essa mesma perspectiva. O pastoreio é algo excelente. O nosso Deus é pastor, entendeu? Então, se eu diminuo a obra pastoral, eu estou ofendendo aquele que criou esta obra, que se autodenomina de pastor, entendeu? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é fundamental que a igreja, ela tenha a mentalidade correta, que ela tenha a mentalidade bíblica de perceber que o pastorado é algo de grande honra, é algo de grande valor, entendeu? Que é algo importante. E Paulo vai dizer, deve ser visto com grande apreço, deve ser visto com grande apreço. Veja as qualificações que ele coloca aqui. Quem são as pessoas que devem ser vistas com grande apreço? Aqueles que estão trabalhando entre vocês, obviamente no trabalho, na liderança da igreja. Aqueles que estão liderando, presidindo no Senhor a igreja. Aqueles que estão admoestando, aqui a palavra é instruindo e aconselhando. Essas pessoas, né, elas precisam ser vistas com apreço. Veja que ele diz no versículo 13: tenham essas pessoas em máxima consideração. Ter em máxima consideração envolve que você mostre para elas que você realmente considera o que elas estão fazendo como algo importante. Isso é ter máxima consideração, entendeu? E não é um servicinho qualquer, entendeu? Mas é algo importante, é algo fundamental, entendeu? Mostrem aos pastores que vocês têm essa máxima consideração por eles. Mostre a eles o amor que vocês têm para com eles. Por causa de quê? Veja a justificativa do apóstolo Paulo. Por causa do trabalho que realiza. Por causa do trabalho. Você não vai mostrar a máxima consideração para com o pastor porque ele é bonito, porque ele fala bem, porque ele tem doutorado, porque ele, vamos supor, ele é rico. Seja o que não, você vai mostrar a máxima consideração ao seu pastor por causa do serviço que ele presta, o de pastorear o rebanho, por causa do trabalho dele. Então veja, nós não estamos focando num culto à personalidade, não é isso.
Nós estamos focando na função pastoral, independente de quem seja. Independente de ser Valbert, de ser Iago, de ser Davi, de ser Marcos Paulo. Independente. A questão é a função pastoral. Essa função pastoral, ela tem que ser honrada por nós. Ela tem que ser protegida por nós. Ela tem que ser valorizada por nós. Ela tem que ser vista com o máximo apreço. E isso é algo que nós temos que cultivar em nossa igreja. Fazer com que seja parte do nosso DNA, parte da nossa cultura como instituição criada pelo Senhor Jesus Cristo. Talvez você pergunte então, pastor, legal, entendi tudo, mas poderia me dar formas práticas de eu fazer isso funcionar? Sim. Então, quero trabalhar agora algumas maneiras práticas de como você pode honrar, de como você pode criar essa cultura aqui na igreja. Primeira coisa, eu estabeleci 2 caminhos. Um caminho individual, onde cada pessoa pode fazer, e um caminho institucional, onde a igreja como coletividade, como instituição, pode fazer. Então vamos começar do mais fácil para o mais difícil, né? Vamos começar do caminho individual. A primeira coisa é que eu gostaria que você assimilasse a mentalidade, a consciência de que é sua missão, é seu dever cuidar, zelar, honrar o seu pastor. Entendeu? Então, primeira coisa é que cada um esteja convencido a partir das Escrituras que é da vontade de Deus, que faz parte da minha missão como ovelha, honrar o meu pastor, cuidar do meu pastor, zelar pelo meu pastor. Entendeu? Então a primeira coisa é essa conscientização, é essa chave que tem que mudar na nossa mente. Entendeu? Segunda coisa, agradeça ao seu pastor pela pregação, dê testemunho a ele de como o que ele tem ensinado a você tem sido útil na sua vida. Agora, se você passa o culto vendo Instagram, você não vai entender a pregação, não é verdade? Se você passa o culto no celular vendo alguma rede social, você está desatento, você não ouviu o que ele falou, né? Entrou no ouvido, saiu pelo outro. Quando nós somos convidados para pregar em outras igrejas, às vezes, quando termina a pregação, os irmãos, pastor, foi uma benção, foi não sei o quê, foi não sei o quê, foi não sei o quê. Isso anima o pastor, motiva o pastor, para que ele continue fiel no seu serviço. Então isso é algo que cada um de nós pode fazer, entendeu? Esteja encorajando o seu pastor, depois que ele prega, depois que ele ensina você, dizendo a ele que aquele ensino realmente valeu, foi edificante. Agora, se não prestar, também não vai elogiar de mentira, né? Terceira coisa, lembre do aniversário do seu pastor. Entendeu? Você lembra do aniversário do seu cachorro, mas esquece o aniversário do seu pastor. Isso mostra que ele está abaixo do seu cachorro, não é verdade? Isso não é uma maneira de honrar o seu pastor, entendeu? Não é uma maneira de honrar o seu pastor. Então, lembre do aniversário do seu pastor. Lembre do seu pastor, mesmo quando não for o aniversário dele. Você está viajando pela Itália, pastor Iago foi para a Holanda, né? Agora vai para a Coreia e tal. Onde você estiver, você, vou pegar aqui esse chaveirinho, vou levar de presente para o meu pastor. Entendeu? Lembre do seu pastor.
Traga uma lembrança da viagem que você fez para o seu pastor. Use palavras respeitosas com o seu pastor. Não chegue para o seu pastor assim: e aí, chapa? Como assim? Né? Ei, cara, vem cá. Cara? Não. Isso não é respeitoso. Entendeu? Isso não é respeitoso, né? Não se deve tratar o pastor: ei, cara. Não, não é assim. O mínimo de dignidade. Use o nome dele. Não é não? Ou então chame pela função que ele exerce. Pastor fulano, né? Poderia vir aqui. Né? Use palavras respeitosas para com o seu pastor. Siga os conselhos do seu pastor, como nós falamos. Siga a orientação do seu pastor. Os jovens deram muito trabalho ao pastor Davi, que não seguiam as orientações do pastor Davi, né? Envelheceram ele em pouquíssimo tempo, né? As taxas dele estão todas alteradas. Sorte dele que a esposa é médica, entendeu? Que pode se consultar de graça, né? Então aqui nós temos práticas individuais, cada um pode fazer. São práticas simples, fáceis, que você pode usar para honrar o seu pastor. Vamos agora para as práticas mais difíceis, as práticas mais institucionais. Verifique anualmente se o salário do seu pastor está atualizado. Não seja mesquinho, não amordace a boca do boi. Se você pode melhorar o salário do seu pastor, faça isso, entendeu? Se depender de você, o salário do seu pastor só será atualizado daqui a 10 anos, porque não, né, quando não valer mais quase nada. Então, lembre disso. Outra prática institucional, né, envolve a igreja. Procure conhecer como outras igrejas tratam o pastor delas, os pastores delas, né? Então eu fui fazer essa tarefa para você, para te ajudar. Eu mandei mensagens para vários pastores, fazendo essa pesquisa, entendeu? Igrejas do nosso meio, igrejas batistas regulares, igrejas batistas bíblicas, entendeu? Então, algumas igrejas tratam, cuidam, honram o seu pastor, oferecendo plano de saúde ao seu pastor. Afinal, uma coisa é certa: ele vai adoecer. A função dele é uma função que adoece. Ele vai adoecer, entendeu? Outras igrejas fazem o que eles chamam de FGTM, Fundo de Garantia por Tempo de Ministério, entendeu? Então, eles separam, sem descontar do salário do pastor, uma porcentagem, e quando o pastor se aposenta ou morre, aquele dinheiro é passado para a esposa do pastor falecido, entendeu? Que agora está um pouco desamparada, ou para o pastor quando ele ficou velho, se aposentou e recebe então aquele dinheiro para auxiliar, porque nós sabemos que o INSS não é algo muito confiável. Pague cursos, conferências de capacitação para o seu pastor. Algumas igrejas fazem muito isso, e isso já se tornou em algumas igrejas tradição. Anualmente o pastor é enviado para alguma conferência. Licença remunerada para eventos especiais. A Manaim, ela uma vez me deu uma licença remunerada de 1 mês, para eu comemorar eu acho que eram os 20 anos de meu casamento com Renata, entendeu? Então nós fomos comemorar, fizemos uma viagem muito bonita,
eu tinha recebido uma ajuda para ir para Israel. Aí a Renata disse: deixa que eu compro as passagens. Aí ela comprou a passagem, né, é mais barato passando pela Itália. Aí eu, legal, 15 dias. Né? 15 dias da Itália, né? 15 dias em Israel, que aí deu um mês, né? Mas eu não me arrependo. Foi realmente uma comemoração de 20 anos de casamento muito boa. Algumas igrejas ajudam o seu pastor no custeio de material de estudo. Talvez você não saiba, mas livro é algo caro, entendeu? Livro é algo caro. Então, procure atualizar-se de maneiras como as outras igrejas cuidam dos pastores delas, e veja, compare. Será que eu estou muito aquém do que as outras igrejas estão fazendo? Ou será que eu estou na média? Ou será que eu estou além? Eu estou na frente? Eu sou modelo de cuidado pastoral? É importante que a igreja, enquanto instituição, tenha essa consciência, né? Saiba avaliar. Outra maneira que institucionalmente a igreja pode honrar o seu pastor: celebre o dia do pastor evangélico. Sabia que existe isso? Nem eu sabia, né? O dia, e parece que é uma lei federal que estabeleceu o dia do pastor evangélico. É sempre no segundo domingo de junho. Neste ano será no dia 14 de junho. Então não deixe passar em branco o dia do pastor evangélico, né? Faça alguma coisa diferente em como instituição, como coletividade, como igreja, né? Não espere que o pastor esteja mobilizando o seu próprio dia, né? Não é uma coisa muito legal fazer isso. E a igreja mesma deve ter isso como meta: criar uma cultura de cuidado e honra ao pastor. Por que fazer isso? Porque é bíblico fazer isso. Segundo, porque eles são dignos, certo? Eles são dignos. Então, a minha ideia, geralmente, no começo do ano, eu escolho algum sermão espinhoso para começar o ano, né? Teve o ano da pandemia, né, pastor Iago, né? Então, esse ano eu resolvi abraçar esse desafio de ensinar as minhas ovelhas como elas devem cuidar dos seus pastores, né? Independente se sou eu o pastor ou não, né? Para que os futuros pastores sejam abençoados por este ensino, né? Que possam, se eu não colher os frutos enquanto tiver vida, pelo menos eles talvez colham os frutos no futuro. O que importa é que a gente possa ter essa disposição que venha do Espírito Santo e que mude nossos corações. Vamos orar e aí nós estaremos então encerrando. Senhor Deus, amado Pai, agradecemos a Tua palavra. Peço que Teu Espírito Santo ajude nossos corações a viver aquilo que o Senhor nos tem ensinado, e que a nossa igreja possa ser uma igreja que honra os Teus servos, os pastores, e que dessa forma nós possamos honrar a Ti, Senhor Jesus Cristo, o nosso supremo pastor. É essa a nossa oração em nome de Jesus. Amém.